Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Hoje nós vamos debater vários assuntos de interesse da comunidade, como sempre. Vamos falar de esporte, vamos falar de política, vamos falar também de assassinato e prisão. Nosso programa de hoje, nós convidamos duas pessoas muito importantes para falar conosco. O Dr. Jean Carlos, da Agência de Fomento do Estado de Goiás, da Goiás Fomento, e o ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-prefeito de Silvânia, de Lusiânia, aliás, e atual presidente da AGEL. Ele que é o presidente da AGEL hoje, portanto, Célio Silveira. E comigo na bancada, Ulisses Aesse. Boa noite, doutor Jean, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João. Boa noite, jornalista Ulisses. Boa noite. Amigo Célio, presidente da AGEL. Boa noite, nossos telespectadores aqui do nosso programa, Canal Aberto. Tá certo. Boa noite, Célio. Boa noite, João. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa, que tem uma grande audiência. Boa noite, Ulisses. Boa noite. E boa noite ao Dr. Jean Carlos, diretor da Agência de Fomento do Estado de Goiás. Prazer muito grande, João, estar aqui. Prazer é nosso receber você aqui. Eu queria que fosse o primeiro a fazer uma entrevista com ele, mas o Mais Esporte já começou falando, nosso bom programa aqui, o excelente programa Mais Esporte aqui da PUC TV, e com certeza com a turma aí do André, do Rafael, do Daniel, enfim, você vai participar outras vezes, já que você vai ser agora o novo presidente da AGEL e, naturalmente, tem muita coisa para falar de esporte. Aqui no nosso programa nós vamos abordar vários assuntos. Agora, um assunto que chamou muita atenção, um tema que vem sendo debatido pela imprensa há mais de 6 meses, foi relacionado ao nosso companheiro aqui da PUC, Valério Luiz. O Valério, que nós tínhamos contato com ele todas as segundas-feiras aqui na PUC, ele saía do Mais Esporte, e a gente encontrava aqui nos bastidores, e de maneira que a gente tinha um relacionamento muito próximo, tanto eu quanto o Ulisses Aesse, nós tínhamos uma amizade muito grande com o Valério. E, para nossa surpresa, o Valério foi condenado à morte. Aqui no Brasil não tem pena de morte. Não tem pena de morte porque a justiça não permite, as leis não permitem. Mas aquelas pessoas que querem matar, eles condenam quem eles querem, executa da maneira com que quer, e foi o que aconteceu com o nosso Valério Luiz. Os que estão presos, são 4 pessoas que estão presas. O mandante, o assassino e os intermediários. Eles vão ter a oportunidade de se defender, vão contratar bons advogados. Mas o Valério, ele não teve essa oportunidade. Ele não teve o direito de defesa. Ele foi covardemente executado na porta do seu trabalho. Mas a polícia do Estado de Goiás está de parabéns, porque foram incansáveis. Os companheiros da imprensa cobraram o tempo todo, as entidades cobraram, e a polícia colocou de trás das grades os criminosos, tanto o mandante, quanto o assassino, quanto os intermediários. Hoje nós tivemos uma matéria com o repórter André Isaac. Nós vamos apresentar essa matéria agora, falando sobre esse caso. Vamos à matéria. Depois de quase 7 meses do assassinato de Valério Luiz, o cronista esportivo Manuel de Oliveira tem motivos para ter um momento de alívio. A gente fica, porque o primeiro objetivo nosso, eu digo nosso, da população, do Estado, da imprensa, era ver na cadeia o principal suspeito de ter mandado executar o Valério. Porque se não tivesse o Maurício Sampaio, o principal suspeito, não teria tido a execução, porque não tinha quem houvesse pago, não tinha o dinheiro no meio. O restante é profissional, é bandido por natureza. Desde sábado, o empresário Maurício Sampaio está preso em uma cela especial da Delegacia de Homicídios de Goiânia. O mandado de prisão foi concedido depois que Marcos Vinícius Pereira Xavier, um açougueiro e pistoleiro, confessou ter cometido o crime a mando de Urbano de Carvalho, um funcionário de confiança do empresário. Maurício Sampaio, um nome que não foi surpresa para Manuel de Oliveira. Eu sabia, a imprensa esportiva principalmente toda sabia. Mas, como é? Vai falar? De repente quem vai preso é você e ele fica fora. Mas a partir de agora, da mesma maneira que eu cobrei o tempo todo da polícia,
eu vou estar cobrando do Ministério Público. Agora eu preciso do Ministério Público. Todo do meu lado. Pois é, aí, agora a informação que nós recebemos agora, nesse instante, é que o Maurício Sampaio foi conduzido até a CPP. Bom, agora o processo naturalmente vai cair aí nas mãos da Justiça e o que a gente espera é que a Justiça seja feita de acordo com aquilo que realmente ela tem competência para isso. Bom, falar o que, né, Ulisses? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acredito que o trabalho conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, desfecharam esse capítulo, mais um capítulo nessa história do assassinato prematuro do cronista esportivo Valério Luiz, amigo nosso aqui, uma pessoa decente, uma pessoa responsável, não é? Que foi vítima, por exemplo, do conluio de pessoas irresponsáveis, pessoas covardes e que merecem por tudo isso nada mais do que, talvez, quem sabe, até a cadeia quase que perpétua, não é? Tá certo. O Brasil não tem perpétua, mas quase que perpétua. A polícia é muito criticada, né? Muitas vezes a gente critica a polícia por não prender, por não agir às vezes, mas dessa vez a polícia foi muito importante, conseguiu, né, Célio, a cumprir o dever dela e botando os elementos suspeitos na cadeia, né? E a coragem da juíza também, né, Ivan? É muito que corajosa. ao decretar a prisão do suposto mandante, um figurão, uma pessoa poderosa. Célio Silveira, a sua opinião, a polícia agiu com muita coerência nesse caso, né? Com certeza, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos que trabalharam nesse caso, hoje tem aí o reconhecimento da população de todo o estado de Goiás que estava aí apreensivo por não se chegar a um resultado. E chega esse resultado, está de parabéns aí o secretário de Segurança Pública, o novo diretor-geral da Polícia Civil, com toda a sua equipe, com a delegada Adriana, enfim, eu acho que isso traz uma tranquilidade para a população de que as coisas aqui, tem uma polícia que atua, que corre atrás, que é só ter o tempo necessário, devido, para dar resposta à sociedade. Eu acho que hoje a sociedade goiana toda se sente muito aliviada com o desfecho desse caso. E o governador Marconi Perillo, ele ainda não manifestou que eu saiba, mas nós tivemos um encontro lá na Rádio Jornal, quando uma entrevista dele na Rede Goiana de Rádio, e ele nos disse que era questão de detalhe, que a polícia já tinha tudo formatado, estava precisando apenas das comprovações, e ele estava empenhado no caso e deu aquilo que ele falou, realmente aconteceu. E para o governador era uma questão de Estado a prisão dos supostos, né, dos mandantes, ou seja, dos envolvidos, aí, dos assassinos. Uma coisa interessante também é a firmeza das nossas autoridades, porque, veja bem, tanto a delegada quanto o próprio secretário de Segurança Pública, Joaquim Mesquita, né, estão à frente, por exemplo, das câmaras de televisão, ou seja, mostrando os detalhes e mostrando a firmeza do Estado em relação às investigações. Mesmo que as defesas tentem, vamos supor, denegrir as provas irrefutáveis que existem, que foram colhidas pelas duas polícias e também em conjunto com o próprio Ministério Público do Estado. Tá certo. Só para encerrar esse caso, eu quero deixar bem claro uma coisa. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto. A imprensa goiana, a associação, a AGI, os companheiros do Valério Luiz, a família, todos nós vamos acompanhar esse caso até o final. É isso, Ulisses? Então vamos falar um pouquinho aqui com o Célio Silveira. Célio, você assume a GEL, a posse já aconteceu ou está próxima de acontecer? Não, eu já tomei a posse no gabinete civil com o secretário. Não teve festa? Rocha, não teve festa ainda. Nós estamos em período de contenção de despesa, né? Mas eu pretendo, João, depois que for criada a secretaria, aí fazer uma festa, a posse, combinar com o senhor governador isso, e aí ter a oportunidade de convidar todos os amigos da imprensa, os meus amigos de Lusiânia, de Itaperaí, de Jaraguá, enfim, de todo o estado aí, para que a gente possa fazer aí uma posse, comunicando aos nossos amigos que tanto torceram para que a gente assumisse esse importante cargo no governo do estado. Presidente, o senhor já foi prefeito de Lusiânia, uma das cidades mais importantes da região do entorno. O senhor já foi presidente da Assembleia Legislativa e hoje é presidente da AGEL, ou seja, foi nomeado pelo governador como presidente da AGEL. Tem importância, por exemplo, uma secretaria como essa no estado,
nós sabemos que o futebol é uma das coisas importantes que existe, né? Mas eu digo assim, em relação ao poder político, o poder, por exemplo, da caneta também, recursos econômicos? Olha, Ulisses, tem, porque, como eu disse hoje, em reunião com os diretores da AGEL, quando a gente está de fora, a gente acha que não tem a dimensão do tamanho dessa agência. E lá tem programas em convênio com o governo federal que chegam bons recursos para ser aplicados, não só no futebol, mas para iniciação esportiva, programa de segundo tempo, a Lei Pelé, que traz recursos para que sejam investidos. Agora, isso tem que ter gestão. Muitas vezes o recurso chega, não tem o projeto, você chama um prefeito para fazer um convênio, às vezes o prefeito não tem a documentação e nem se licita, já teve casos que nem se licitou o dinheiro no banco. Então esse recurso volta para o Ministério dos Esportes. Mas estatisticamente, qual que é, vamos dizer assim, o alcance da AGEL hoje no Estado? Atinge 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas? O senhor tem esse número? Assim, não tem esse número exato, mas pelo que a gente tem conversado lá, a gente vai organizar as Olimpíadas estaduais, um campeonato regional. Isso aí com certeza vai envolver muita gente, principalmente quando se parte para o futebol. Toda cidade do estado de Goiás, você pode ter certeza, tem um campo de futebol, gramado, com uma arquibancadazinha, tem um ginásio de esportes, e isso aí chama muita gente. Se você tiver a capacidade, junto com a sua equipe, de organizar um campeonato, de trazer as pessoas da cidade para participar, você pode ter certeza, envolve até milhões de pessoas nisso aí, porque todos gostam de esporte. E todo mundo que fala de esporte, porque nós vamos tirar a juventude que está envolvida com droga, tudo. E realmente, se tiver aplicação de recursos, se for um bom programa, tira mesmo. Esse pessoal disso. Então dá para envolver muita gente. Um detalhe muito interessante aqui, principalmente no estado de Goiás, convencionou que esporte é só o futebol. Exatamente. Todo mundo só fala em futebol. Os programas de rádio, TV, todos são focados exatamente em cima do futebol, principalmente o futebol profissional. Principalmente futebol profissional. Só que existe uma coisa, o futebol profissional não faz parte da AGEL, né? Não. É lá da Federação Goiana de Futebol, da CBF, a organização é profissional, enquanto isso o futebol amador, o futebol especializado, ele fica um pouco marginalizado do processo, né? Porque não faz um calendário, não se tem calendário, não tem uma ligação, nem programa especializado nessa área. Então, é um problema que a AGEL tem que resolver, que o Célio também pode investir, porque é um espaço muito grande, é uma área muito grande de atuação, principalmente no interior, onde o esporte vem sofrendo por muitas dificuldades, porque não tem calendário, não tem nada que motiva. Nós vamos debater isso aqui no próximo intervalo comercial, já que vamos aproveitar o Célio aqui e saber o que ele já tem na cabeça com relação a esse futebol, a esse esporte pelo interior do estado. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Eu dizia que o esporte amador, o esporte especializado precisa de uma atenção maior por parte do poder público. E o Célio Silveira, que está aqui no nosso estúdio, é agora o mandatário lá da AGEL. Você já tem formatado alguma ideia com relação a esse esporte? Temos algumas ideias. Nós queremos chamar os prefeitos que têm ginásio de esporte em suas cidades para fazer a transferência desses ginásios de esporte para a prefeitura. E aí vamos estabelecer um convênio em torno de R$50 mil para que o prefeito faça a reforma no centro poliesportivo, na quadra, no ginásio. Por quê? Porque muitas vezes você anda pelo interior, João, Ulisses, e as quadras estão totalmente detonadas, não tem como se organizar um torneio de futebol de salão, um torneio de vôlei. E com certeza, o prefeito absorvendo isso aí, tendo esse recurso do governo do estado, o governador tem essa vontade de ajudar aí com esse recurso. Aí quando você tem um ginásio organizado com piso de boa qualidade, aí com certeza você pode
desenvolver um campeonato na determinada idade, separado para que um grande não machuque um pequeno, isso aí possa fazer, como você disse, que seja despertado não só o futebol, mas que outros esportes também sejam despertados. Mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter incentivo governamental. E existem recursos que você pode fazer convênio com o Ministério do Esporte em Brasília, que se a gente souber gerir, ter gestão nesses recursos que vem, a gente pode ter um resultado nisso aí. Só um minutinho, Ulisses, para completar. A questão do futebol, por exemplo, a federação é muito ajudada pelo governo do estado através da agência de esporte. Todos os times têm aí bons recursos através do governo do estado para que eles consigam participar do campeonato goiano. A AGEL na gestão do senhor vai permanecer como AGEL ou vai assumir o status de secretaria? Olha, tem o Poder Legislativo ainda não voltou ainda, parece que volta dia 15, e tem um projeto para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para que vote, para que ela se transforme em secretaria. Mas para nós, independente de ser secretaria, de ser presidência, o que tem que ter um trabalho lá, que mostre a cara da AGEL, o que nós vamos fazer, o que eu posso chegar no final do ano aqui, sendo convidado por vocês novamente, falar, nós organizamos um bom campeonato amador em todo o estado, nós conseguimos colocar as obras do Centro de Excelência e Execução, que hoje já é um clamor de todo goianiense. Aquilo hoje ali tem dificuldade, até com o mosquito de dengue ali, e que o governador tem um empenho muito grande, pediu, quando me fez o convite, para que procurasse resolver a dificuldade do Centro de Excelência. E como disse no Mais Esporte também, a gente tem que procurar a reforma do estádio de Serra Dourada, que já foi um dos melhores estádios do país, e hoje com a Copa do Mundo nas cidades onde vão ser realizados os jogos, o Serra Dourada vai ficar para trás, porque todos os estádios foram reformados. Mas o grande ângulo de caroço, pelo que me parece aqui, não nessa gestão do Marconi, nessa terceira gestão dele, mas na gestão anterior também do ex-governador Alcides Rodrigues, e se brincar na primeira gestão do governador Marconi, na segunda gestão, é o Autódromo de Goiânia. Existe algum projeto para a revitalização daquele espaço ou ainda é aquela velha discussão? Vão vender o espaço e conseguir um novo local para colocar o Autódromo de Goiânia? Não tem isso não, Ulisses. O autódromo já tem uma licitação, parece que já está concluída na AGETOP, tem um recurso de R$1 milhão para que o autódromo seja reformado, e depois da reforma a Secretaria de Esportes, ou a AGEL, o que seja, vai procurar eventos para que sejam realizados aqui no autódromo, que é um esporte que, com certeza, muitos goianos gostam muito também. Eu fui na corrida em São Paulo, de Fórmula 1 esse ano, encontrei lá mais de 100 pessoas de Goiânia. Todos saíram daqui e foram lá para ver. Então, com certeza, as provas que tiver aqui vão ter um bom público e o autódromo tem essa verba destinada. Eu tenho a impressão que após o período chuvoso aí, a gente comece a reforma do autódromo, que praticamente virou mato, né? É verdade, a situação lá também é complicada. Eu participei de uma cobertura jornalística quando veio aqui aquele grande prêmio de motociclismo, você lembra? Nos anos 80. Foi uma mídia internacional, sucesso, né? Uma coisa de louco, é um negócio fantástico, o autódromo completamente lotado, a imprensa do mundo inteiro divulgando. Aí de repente levaram para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, não sei, e não sei o que aconteceu mais. Foi o grande evento que eu participei aqui no Autódromo de Goiânia. Coloca a cidade de Goiânia e o estado na mídia internacional. E, além do mais, é uma grande diversão para a população, porque uma das coisas, Sérgio, que o interior, principalmente, sofre muito, é a falta de diversão. Né? O Jean sabe disso. Nós lá em Itaberaí, nós temos essa dificuldade, né, já em várias prefeituras, né? Que é o lazer. E o esporte, ele pode ser um grande negócio. Lá em Itaberaí, nós chegamos a lotar o estádio Rio das Pedras com um jogo de futebol cronista esportivo contra uma seleção de lá, você lembra disso? Não sei se você lembra. O Leonardo jogou, marcou 3 gols lá, foi uma festa fantástica. Leonardo é bom de bola. E a promoção, o custo foi praticamente zero, custo pequeno demais para se fazer um evento esportivo, e é muito importante. Agora, Célio, depois eu vou falar com o Jean sobre algumas propostas lá da Goiás de Fomento, mas eu te pergunto,
O esporte especializado tem as associações, tem lá o futsal, Isso. tem o basquete, né? Tem várias entidades. E você pretende chamar esse pessoal, conversar com eles, procurar eles também, o que eles estão precisando? Vamos. Porque todos eles reclamam um pouco da falta de apoio do poder público. Exatamente. Agora nós vamos chamar todos, vamos ouvir as ideias deles, porque de todos, normalmente a dificuldade é financeira. O que é apoio financeiro? E a AGEL, ela tem um orçamento que tem que ser cumprido. Então a gente tem que chamar de um por um, das associações, dos presidentes. Nós amanhã já vamos reunir com a imprensa às 9 horas lá na federação. Tivemos hoje com o pessoal da federação, com o André, e vamos chamar depois o pessoal das associações também, porque às vezes tem coisas que precisam ser mudadas e que não demanda tanto recurso. Às vezes são mudanças pontuais que podem vir a dar certo. E naquilo que a AGEL tiver recurso, nós vamos ajudar todos aí do vôlei, do basquete, do judô. A gente tem que procurar incentivar para descobrir talentos, porque como a gente estava dizendo, um nadador que faz sucesso aqui no mundo divulga a cidade de Goiânia, o estado todo. Uma coisa, presidente, o senhor pode colocar isso aí, o senhor vai escrever o nome do senhor na história do futebol dos esportes em Goiás, se o senhor conseguir fazer com que o Estado conclua nessa gestão do próprio governador e na gestão do senhor o centro de excelência. Centro de excelência. Isso é fundamental. Porque é extremamente fundamental. Inclusive você tá naquilo que o governador pensa também. Quando ele me fez o convite, repetindo, ele colocou o centro de excelência e nós temos que destravar em primeiro lugar. Aquela obra lá? Ela tem uma dificuldade em termo judicial aí com a firma, mas ela tem 12 milhões de reais que está aí depositado, que pode a qualquer momento ser liberado para que se dê uma boa alavancada naquela obra, que é importante. Dá para levantar. E ela é uma obra, como o Ulisses falou, ela vai deixar uma marca porque ela é muito no centro da cidade, né? No coração da cidade, todo mundo passa ali e vê aquele... Hoje está um buraco ali. Alambrado, né? Uma coisa uma cerca estranha. E o governador tem essa preocupação e eu tenho certeza, não sei se termino na minha gestão, mas que a gente vai dar uma destravada grande ali, a gente vai dar. Eu tenho uma opinião formada que o grande erro foi ter derrubado o Estádio Olímpico, né? Eu não sei se é porque eu gostava tanto daquele estádio, eu frequentei quando eu era garoto ali, né, Luiz? Era um centro nostálgico do futebol. Mas já que aconteceu, agora tem que recuperar, tem que fazer alguma coisa. E o importante, o projeto é muito bom, o importante é terminar aquela obra ali, eu tenho certeza vai ser fundamental. E eu tenho certeza que o Célio também, pela experiência política, administrativa, pela vivência que ele tem no governo do Estado, pela relação que ele tem com o governador, vai fazer um ótimo trabalho diante da AGEL. O recurso, Célio, você tem esse recurso, você falou, através de convênio. Nós sabemos hoje, até parece que, eu não sei bem o índice, talvez o Jean sabe, e você, Ulisses, me parece que grande parte das prefeituras do Estado de Goiás não conseguem a documentação para conseguir verba do PAC, que é do governo federal. Exatamente. Então, você que foi prefeito, você sabe disso. Como é que está essa situação hoje no Estado? Olha, vocês sabem que a situação hoje das prefeituras é muito difícil. Hoje nós temos no Estado de Goiás aí 4, 5 prefeituras com situação arrumada, com as certidões, e o restante todos têm dificuldade. O Pacto Federativo, se não for mudado urgentemente, nós vamos ter aí várias prefeituras fechadas. Não tem condições da maneira como o dinheiro do Brasil ficou concentrado só na mão do governo federal. 52% da arrecadação. Os estados, o número exato. Exatamente, os estados estão em situação muito difícil e os municípios pior ainda. Então, qualquer convênio que você fazer, qualquer projeto que você dá entrada no Ministério em Brasília, vem aquela lista de documentos. E na lista de documentos tem o quê? Tem a CND, que é a Certidão Nacional de Débitos, que quase todas as prefeituras brasileiras têm dificuldade. Agora inventaram a CRT, que é a certidão trabalhista. Se você tiver qualquer dificuldade trabalhista com o funcionário da prefeitura, você não tira a CRT. E isso aí está fazendo com que as prefeituras
sofram dia a dia. Isso é para o governo federal concentrar os recursos na mão dele, permanecer com aqueles recursos? Exatamente, eu acho que muitas vezes lançam programas sabendo, nós vamos falar que é tantos milhões, que as prefeituras não vão ter. Dar conta de tomar, pegar, né? Não é? E a mera liberalidade da União também em conceder ou não. Né? Hoje, João, infelizmente, né, 52% dos recursos concentrados na União, 25% para os estados e a grande maioria, que são os municípios, somente 18%. Foi um artifício que os governantes vêm tomando de concentrar a arrecadação na União. É uma forma de imperialismo branco, né? E além do que, doutor Jean, do município, o pouco que se tem, 25% para a educação e 15% para a saúde. Você não pode sair disso. É pouco ainda, né? É muito pouco, não dá. Mas os municípios não aguentam. Ninguém fecha conta de saúde. E a saúde, a dificuldade hoje é nacional, com médico, com paramédico, todas as cidades têm dificuldade. Aí sobra pouco para o esporte e lazer, né, Célio? Aí sobra pouco para o resto, né? Porque tanta coisa tapa buraco. E nessa época de chuva, hein, João? Não é brincadeira. Olha, há muitas críticas, né, que as pessoas fazem, a imprensa faz para os prefeitos e também para o governo, mas a verdade é que, como disse o Célio e também o doutor Jean, é que a situação econômica dos municípios e também dos estados e dos municípios, cada dia que passa vão ficando cada vez mais complicada. E a tendência é piorar. A tendência, se continuar do jeito que está, se não houver um novo pacto federativo, a coisa vai ficando cada vez pior. Exatamente. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco voltaremos com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Tem muita gente nos assistindo pela internet também em todo o estado de Goiás, principalmente nas cidades mais distantes, né? Muita gente que liga para mim dizendo, estou te vendo, estou acompanhando, estou vendo a gravação no Facebook. Então a gente está sempre tendo muita audiência, além do pessoal que todos os dias está ligando aqui com a gente. A gente aproveita e agradece você pela audiência e continue firme, né? Doutor Jean é diretor da Goiás Fomento. O que a Goiás Fomento está tendo agora no momento aí? Nós estamos falando de falta de dinheiro, pouco recurso nas prefeituras, mas a Goiás Fomento tem algumas ajudas aí para os pequenos empresários? Tem, João, tem. A Goiás Fomento no ano passado, foi um ano de reestruturação, nós conseguimos promover várias mudanças, conseguimos levar mais crédito, principalmente para micro e pequenos empreendedores, né? E já esse ano agora, foi uma determinação do governador Marconi ampliar a oferta, principalmente de microcrédito, né, para pequenos e médios empreendedores. E do total de investimentos, João, para microcrédito, ele deve chegar aí próximo de 100 milhões de reais. O governador Marconi já está enviando agora próximo de 25 milhões, e isso em juros, né, em taxas extremamente subsidiadas. Você tem lá um exemplo, o Crédito Produtivo, que é um fundo do governo do estado para micro e pequenos empreendedores, que a taxa de juros para capital de giro é 0,5% ao mês. Né? Muito antes do programa do governo federal de redução de juros chegar, Goiás já tinha essa linha subsidiada para micros e pequenos. Doutor Jean, sim, Luiz. Explicar para o nosso telespectador, porque às vezes ele não sabe, às vezes a pessoa já está envolvida num negócio, ela já até tem essa noção. Mas microempreendedor, né, por exemplo, é o quê? É aquele cara que faz algodão doce, quer comprar o carrinho, o que é esse? O microempreendedor geralmente são os pequenos, né, que a gente vê, é o pit dog, é o salão de beleza. Tem que ter o CNPJ. Tem que ter o CNPJ. Hoje tem aí uma corrida muito grande pela formalização. Né? Hoje foi simplificado aí pelo portal do empreendedor, então todo mundo tem um CNPJ pela internet de forma muito rápida. Isso traz muitos benefícios para os pequenos, né, comerciantes e prestadores de serviço em geral, mas o mais interessante, Ulisses, assim, é o apoio que o governo tem, a preocupação que o governador tem com essa categoria, não é? Porque a função nossa da Agência de Fomento é uma instituição financeira, mas lá não busca um lucro de forma como é os bancos, a rede bancária. É o menor possível que busca. Não, a gente busca o desenvolvimento, Ulisses, né? Então, você pega uma atividade ali que merece sua atenção, aí a gente entra e começa
a financiar, dar apoio. Né? Bom, se uma prefeitura do interior quiser levar para lá Goiás Fomento, para incrementar lá no município, vários empréstimos, tem essa possibilidade? Tem, João, tem. Dentro desse plano do governador Marconi de ampliar a atuação do Goiás Fomento, nós vamos abrir parcerias, principalmente com prefeituras e associações comerciais. Não é manter, vamos aumentar o raio de ação do Goiás Fomento, que até então era muito concentrado na capital. Nós vamos procurar ampliar na capital e também nos municípios. Para isso, algumas inovações. Vamos fazer uma modalidade em breve de transação pela internet, né, onde só o fechamento que vai ser no papel, tudo vai vigorar pela internet, para poder dar agilidade e trazer mais benefício e promover o desenvolvimento. Como é que a pessoa pode ter acesso? Ele tem que ir lá na Goiás Fomento? Hoje, ou ele vai na Goiás Fomento, ou ele busca o parceiro. Né? Tem algumas associações comerciais com uma parceria muito forte. Através da associação ele faz o cadastro e tal? Tem lá uma pessoa treinada para captar proposta. Tem a ANAPS, Aparecida, Itaberaí, algumas associações do interior, Morrinhos, Rio Verde também, que tem uma forte parceria com a Goiás Fomento. A intenção nossa é ampliar isso aí. E a novidade também, que o Banco do Povo vai entrar agora em parceria com a Goiás Fomento. O Banco do Povo, ele trabalha em forma de microcrédito, com valor teto até R$4.000. Provavelmente o governador vai ampliar esse valor de alçada. E essa parceria da Goiás Fomento, onde a gente vai buscar também usar a rede do Banco do Povo. Para poder, lembrando, Ulisses, hoje crédito tem para todo lado, mas na Goiás Fomento é um pouco diferente. Um recurso como esse que eu citei, que é o crédito produtivo, de 0,5% ao mês de juros. Você pega um dinheiro desse no banco, paralelo a isso, o gerente te empurra um título de capitalização, te empurra previdência privada, aquilo ali que onera é um dinheiro que fica parado lá. Eu posso pegar, por exemplo, lá de quanto a quanto, vamos supor, do teto menor ao teto maior? Até R$2 milhões por operação, Ulisses. De R$500, que começa lá no Banco do Povo, R$300, até R$2 milhões, dependendo do seu porte, dependendo do seu negócio. E o juro é de acordo com o tamanho da transação? De acordo com o que você precisa. Essa taxa de 0,5% tem o capital de giro, que a taxa costuma ser um pouco maior. Tem as linhas de investimento, com linhas próprias da agente de fomento, com boas taxas, e também as linhas de repasse, o FCO e o BNDES, que agora esse fomento também opera. Lembrando, a gente chama isso de reciprocidade, de que o banco te empurra lá aquelas coisas, no Goiás Fomento não tem isso. Então é isso. E o que está acontecendo, João? Nós estamos até em dificuldade, Ulisses, porque nós encontramos lá não operavam algumas linhas de crédito, principalmente com recursos do FCO e BNDES. Hoje está tendo uma migração de empreendedores dos bancos para Goiás Fomento, porque não estão aguentando a pressão do banco. E nós estamos buscando aumentar o limite. E esse ano tem mais uma outra situação, que a Goiás Fomento, além de fornecer crédito, ela também contribui em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio e a Secretaria de Gestão e Planejamento, com o desenvolvimento do Estado. Então o governador Marconi mandou incrementar lá agora uma atividade que chama de prospecção de novos negócios e oportunidades. O que é isso, João? É uma pessoa dentro da agência de fomento, um diretor, que vai identificar oportunidades de negócio para Goiás. Ele vai ver lá que, um exemplo, lá em Belo Monte necessita de uma atividade complementar que Goiás pode fabricar aquele equipamento. Então, aí entra o governador na briga, entra a indústria e comércio para fazer a captação do investimento para Goiás. Isso é positivo. Bom, dinheiro do mercado é importante, geração de emprego é importante, E a Goiás Fomento foca exatamente isso aí, Exatamente. Agora, precisa ter garantias? Como que é que o empreendedor tem que fazer? Tem que ter um avalista? O que tem que ter lá? Importante e esclarecedor a sua pergunta, Ivan. O microcrédito, geralmente, quem toma microcrédito não tem lá a condição bem para dar em garantia essas coisas. Você tem lá também a modalidade de aval e está sendo agora criado também por ordem do governador Marconi, já está em fase de contratação, o fundo de aval. Esse fundo de aval vai ser o governo do estado, através da agência de fomento, o SEBRAE, e esse fundo de aval vai proporcionar garantia para os micro e pequenos que não têm condição de ter o aval. Quer dizer, vai evitar de você estar pegando o parente, o amigo. E muitas vezes não tem nada mais indecente que um aval. Isso é constrangedor. É muito constrangedor. Para quem precisa e para quem dá o aval. Mais ou menos tipo uma poupança que cobriria uma pós de garantia, exatamente. Entendi. Você pagaria
uma pequena parcela, um pequeno percentual do valor, mas ali você estaria coberto ali com a garantia da sua operação. Já é usado, isso aí já é usado há muito tempo pelas imobiliárias, né? Quando ela faz... É uma forma moderna de garantia, né, João? Você paga para ter uma garantia. É um seguro, né? A inadimplência é muito grande, já que a gente fala... Né, não é não. Existe a inadimplência, a gente Fomento, nós conseguimos reduzir em 4 pontos percentuais de inadimplência de um ano para cá. Ela está na média do sistema financeiro. Essa inadimplência ela oscila entre 5% e 10% da sua carteira, mas é um bom número. Você sabe qual é a diferença? O pobre paga. Gosta de honrar os compromissos. O homem pobre, ele honra muito o compromisso dele. O homem e a mulher, quanto mais pobre, parece que mais honesto é. Quanto menor a empresa, mais honesto é. João, nada verdade, João. Rico, né? Nada mas a disso. gente sabe que funciona bem. E geralmente assim, às vezes tem aquelas operações duvidosas, não é? O pessoal, o micro e pequeno, eles não fazem isso. O micro e pequeno busca lá seus 5 mil, 10 mil microcréditos para sobreviver mesmo, para poder jogar no negócio. E às vezes aparece algum oportunista com operações mirabolantes sofisticadas que a gente é obrigado a negar, né? Isso é verdade. Logicamente. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Jean, da Goiás Fomento, e com Célio Silveira, que é ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-prefeito de Lusiânia e atual presidente da AGEL, Agência de Esporte e Lazer. Nós vamos falar aqui agora sobre política, né? Política é o assunto, o foco principal do programa Canal Aberto. Esse é o que mais atrai os nossos telespectadores, né? Agora, Célio Silveira, eu li uma nota no jornal, mas eu tenho a memória pequena, não sei qual jornal foi. São tantos jornais que eu leio, que o governador teria te dado a função de atrair para a base o Júnior do Friboi. Eu sei, homem que é pré-candidato. Pode falar? Pode falar. Jornal Opção. Jornal Opção, né? O Jornal Opção. Então tá aí o nosso abraço aos amigos do Jornal Opção. Eu me esqueci realmente de anotar aqui, né? Porque eu leio todos os jornais, eu entro em todos os sites, o Euler, né? Então isso daí, falando que a sua função é essa. Você vai buscar o Júnior do Friboi? Olha, eu não... Vocês são amigos? Sou muito amigo do Júnior da Friboi. Então já é um bom sinal. Investimento do Lusiânia. Uma amizade que vem de muitos anos, deve ter uns 15 anos que eu sou amigo do Júnior da Friboi. Pessoa maravilhosa, de um coração muito bom. Pessoa que procura ajudar as pessoas. Mas até eu também quero mandar um abraço para os nossos amigos do Jornal Opção. Tem muitos amigos lá. Então. Mas eu não recebi essa missão ainda não. Mas se vier a receber, é lógico que eu tenho liberdade para conversar com o Júnior, é um amigo que eu gosto muito. E acho que seria muito importante, tanto para o Júnior quanto para o governador, essa união aí. Eles têm amizade pessoal. Uma coisa interessante, eu vejo o Júnior do Friboi apenas um empresário. Logicamente que ele tem as suas pequenas participações, pequenas inserções na política, mas eu vejo ele como um grande, um mega, talvez até um hiper empresário, né? Talvez venha daí a razão dessa procura nele. O senhor vê como um político, vamos dizer assim, importante para Goiás? Político, eu digo político. Olha, eu acho que a pessoa que chegou na posição empresarial que ele chegou, ele tem uma inteligência muito grande. E se ele tem inteligência para fazer bons negócios, para chegar onde que ele chegou, igual você próprio está falando, na política também ele pode vir a chegar. Se ele souber articular, se ele souber se cercar de pessoas que têm conhecimento político, que sabem a história política de Goiás para dar orientação para ele, não vejo dificuldade nenhuma de chegar. Agora vejo, na questão de Goiás, até hoje, vejo que existem dois grupos políticos fortes. Um comandado pelo atual governador, Marconi Perillo, outro comandado pelo ex-governador, ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. Quebrar isso aí é muito difícil. Nós já tivemos vários candidatos aí por terceira via e que nenhum obteve sucesso. E que para se obter sucesso, enquanto tiver essas duas grandes lideranças consolidadas, eu vejo com muita dificuldade. Mas não vejo também impossibilidade, né? Não. Se a pessoa souber articular, souber se cercar de bons companheiros do lado, se souber principalmente ter humildade para ouvir sugestões dos companheiros que querem o bem de um projeto, não vejo dificuldade de chegar. Vejo no governador Marconi Perillo essa grande qualidade, ele ouve os companheiros das cidades. Aqui no estado de Goiás só tem duas vias.
Agora, isso não impede que a segunda via seja comandada por Vanderlan Cardoso e Júnior do Friboi. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o Dr. Giancarlo, da agência Goiás Fomenta, porque ele não tem o S, né? E o Célio Silveira, que é o presidente da AGEL. Bom, nós estamos discutindo política aqui. Falando de política, eu dizia ainda há pouco que alguém pode sobrar. Existe a chamada terceira via. Todo mundo quer fazer uma terceira via, mas ainda não está consolidada as duas primeiras vias. Eu dizia aqui que se o Iris Rezende não for candidato, o PMDB não tem, na minha opinião, um candidato de peso para encabeçar essa outra via. E também o PT, eu tenho aqui minhas dúvidas, se o PT, Paulo Garcia ou Antônio Gomides, deixa o mandato com 2 anos e meio ainda, né? Com 1 ano e meio só. Cometa o mesmo erro do Iris, né? Cometeu o mesmo erro do Iris, porque quem é que garante, a Paulo Garcia que ele deixa a prefeitura e vai ser o candidato com o apoio do PMDB? E vencer, né? E vencer a eleição. Quem garante que o Antônio Gomides também vá ser o candidato? Então, não fica nada definido. Só tem uma coisa, candidato definido, na minha opinião, Iris Rezende Machado. Se ele quiser ser o candidato, aí ele pode definir agora que todo mundo acompanha ele lá, o PT e o PMDB. E assim, quem conhece o Iris, eu te faço até uma pergunta, Ulisses. Ele tendo condições, ele deixa de ser candidato em algum momento? Não, por enquanto, as pessoas bem próximas, eu conheço algumas pessoas assim, extremamente próximas ao ex-prefeito, ao ex-governador, essas pessoas me afirmam assim, peremptoriamente, ele é candidato, ele está com uma vitalidade incrível, ele está assim com uma participação, uma presença. Tive com uma pessoa que esteve na casa dele assim, ficou praticamente quase que o dia inteiro. Na quinta-feira ele falou assim, Ulisses, eu nunca vi a quantidade de pessoas que entram na casa do Iris, além dos telefonemas que ele recebe. Então, veja bem, é um elemento catalisador, é um elemento estratégico, não é? Ou seja, está lançando, lançou o Paulo Garcia como candidato a prefeito de Goiânia, ou seja, deu respaldo para ele. Então, evidentemente que está de olho em 2014. E se for para lançar candidato, e se ele tiver com essas condições de saúde, será ele o candidato. Agora, todos nós sabemos, né? Ele passou há alguns tempos aí por umas situações, vamos dizer assim, delicadas em relação à sua saúde. E vai ser candidato, se for candidato mesmo, aos 81 anos. Não é? É meio complicado isso também. Mas Siqueira foi governador aos 84, né? Depende muito da situação do Iris. Eu acho que o problema, o grande problema hoje são lideranças. Saiu a matéria no jornal também dizendo que o PMDB tem plano, tem novas alternativas. Quem são as novas alternativas? Leandro Vilela, né? Justamente. O filho do Maguito. Daniel Vilela. O Wagner Siqueira, Samuel Benchon. Bom, para você saber se uma pessoa tem potencial para ser candidato a governador, primeiro você pergunta a ele, você peita uma candidatura de deputado federal? Nenhum deles ainda, né, tirando o filho do Maguito aí, está com estrutura para deputado federal. Para governador precisa muito mais do que isso. São excelentes nomes, na minha opinião, para o futuro. Né, Sérgio? É verdade. Todos eles, esses meninos do PMDB, são todos candidatos, todos são candidatos em potencial daqui a 8 anos ainda. Eu acho que tem que preparar o campo, né? Exatamente, João. E outra coisa, podendo disputar uma eleição com um candidato muito competitivo, muito forte, né? Que é o Marconi Perillo, né? Então. Que pegou aí, ganhou a eleição praticamente aí com os companheiros, sem poder nenhum. O Alcides, que foi eleito por ele, traiu. O governo federal, o governo estadual, a prefeitura de Goiânia, Anápolis, tudo, e o Marconi, como senador Aparecida, ganhou a eleição. Agora você imagina a força do Marconi Perillo com poder na mão, com a caneta, como se diz no regular. Pode falar do governador o que for, mas que ele não está trabalhando é uma mentira, né? A gente anda no estado aí, você vê, e muita obra. Não é? O governador é um fortíssimo candidato em qualquer eleição que ele entrar. Nós temos aí o Ronaldo Caiado, também está trabalhando muito para ser candidato a governador, mas o Jales Fontoura disse aqui nesse programa, na semana passada, né,
que o Ronaldo Caiado vai marchar junto com o Marconi Perillo. Ele não acredita, ele acredita que ele é candidato a deputado federal, que não vai ser candidato ao governo. Agora, o grande problema da oposição no estado de Goiás, na minha maneira de pensar, é que são vários candidatos, todo mundo quer a união, mas até agora eu não vi ninguém falar que vai abrir mão, né? Para que haja união, alguém tem que deixar de ser candidato. Ronaldo Caiado cada vez mais forte como candidato, quer dizer, pegando forte. O Rubens Ottoni continua trabalhando forte. Antônio Gomides é pré-candidato, diz que depende da Dilma. Paulo Garcia, não falou, mas muita gente fala que ele é o nome mais forte aqui de Goiânia. Quer dizer, o Vanderlan Cardoso já é candidato natural, porque na última ele perdeu e já se lançou como candidato para 2014. O Júnior. Né? O Júnior do Friboi fala que é candidato, agora resta saber quem vai abrir mão para quem, porque só tem uma vaga de porque existem duas frentes, pelo que o João colocou. Essa frente que agrega a chamada oposição, que aí está a oposição na oposição. Eu não acredito que o Ronaldo Caiado vá trabalhar para o PMDB, para mesmo assim, mesmo que eu pagaria para ver o Ronaldo Caiado com a dona Isa no palanque. Não então, vocês acreditam nessa possível união da oposição? Júnior do Friboi, Ronaldo Caiado, Vanderlan e Iris Rezende? Não. Eu acho que vai ter muito debate durante esse ano todo. Esse ano o governador não quer que fale em política, quer trabalhar, recuperar os 2 anos que foram difíceis. Mas eu acho o seguinte, tem muito candidato que vai esticar a corda até o finalzinho. Mas, meu amigo, quando você vê que um candidato de um lado é Marconi Perillo, do outro é Iris Rezende, aí a pessoa pensa para entrar num páreo desse aí, que é um páreo muito difícil, que são 2 lideranças bem consolidadas no Estado. E o Marconi Perillo, principalmente, tem uma coisa que o torna cada dia mais forte. Ele fidelizou o companheiro. O companheiro do interior do Marconi é o Marconi em qualquer situação, vai trabalhar para o Marconi e vai trabalhar muito. Isso faz com que ele fique muito forte. E com esses recursos que foram adquiridos aí do governo federal, com esse trabalho que vai ser feito esse ano, o Marconi é o grande favorito novamente para ganhar as eleições em Goiás. Eu acho que, eu quero até falar para o Marconi, se estiver nos assistindo, é difícil nós não falarmos na candidatura do Marconi, porque hoje no meio político só se fala em 2014. Não tem como você falar de política sem falar no governador do estado, que tem o direito de ser candidato à reeleição, né, que está trabalhando bem no estado de Goiás, então o pessoal fica naquela expectativa, Marconi é candidato à reeleição. Quando alguém fala na possibilidade dele não ser candidato, são algumas pessoas que às vezes ainda não está no processo, ou os adversários. Agora, o que vai acontecer daqui até 2014 é que muitas águas vão rolar, não é isso que o povo fala? Muitas águas vão rolar, vai ter muitas negociações. Nós tivemos aí, até a última hora das últimas eleições, Henrique Meirelles, né? Foi para o PSB, PMDB, aquela mexida toda e acabou, inviabilizou, foi parar em São Paulo. Dizem que ele queria ser candidato único, né, João? Candidato, até eu, né? Quem é que não quer, né, Luiz? Ser candidato único com a base. Difícil é combinar com o Marconi e com o Iris. Combinar com todo mundo, esse foi o problema, né? Agora, eu penso, Ulisses, você está mais próximo aí, o Célio, o doutor Jean, a situação do Iris Rezende Machado, ela é uma situação bem cômoda também. Lógico. Porque o Iris, apesar de nós falarmos a idade dele, eu lembro muito bem, e vocês todos lembram, quando ele foi candidato a prefeito em Goiânia, com 72 anos, o pessoal brigava para ser vice dele, porque achava que ele não ia chegar ao final do mandato. O que aconteceu? Foi eleito, reeleito, e o mandato dele já terminou, e ele continua disputou uma campanha de governo. Mas o problema, João, não é nem tanta idade. Eu até tentei colocar aqui anteriormente, é o seguinte, ele passou por algumas complicações de saúde, pelo que me parece foram 4 cirurgias, acho que foi isso daí então. Então veja bem, se passou por isso daí, não está tudo corrigido não. Então, se houver mais, vamos dizer, algumas demandas assim na área de saúde para que o ex-prefeito e ex-governador enfrente, eles podem prejudicar, né? Logicamente, todos nós sabemos. Até porque ele ainda está com algumas sequelinhas de algumas cirurgias que foram feitas aí. Mas a tecnologia hoje está muito avançada. E você pegando hoje aí pela expectativa de vida que tem aumentado muito no país, você pega aí as pessoas com 80 anos aí muito bem. Plena vitalidade. Não é verdade. Eu mesmo estou desafiando aí o recorde do
Oscar Niemeyer, vou passar ele. Mas voltando aqui, mais de 107, se Deus quiser. Mas, ô Célio, agora, a grande questão que eu acho que favorece muito numa escolha de candidatura é pesquisas. Né? Pesquisa a bem pesquisa feita, é fundamental, pesquisa porque séria. A partir do momento que colocar uma pesquisa com Júnior do Friboi, Vanderlan Cardoso, Iris Rezende, o Ronaldo Caiado, Rubens Ottoni, Paulo Garcia, e todos eles vão começar a fazer essa pesquisa esse ano ainda, viu, Ulisses? Aí é que pesa o fator. O fator que mais pesa numa eleição a nível estadual é exatamente o fator pesquisa. Ninguém vai lançar um candidato sem ter pesquisa. O governo faz pesquisa todos os meses, toda semana. A pesquisa é um grande indicador, né? Agora não quer dizer que você esteja bem na pesquisa em julho que você vai ganhar a eleição. Além da pesquisa, você tem que buscar os partidos, buscar a base unida, os companheiros do interior, principalmente, né? Mas uma pesquisa em julho para o ano que vem, ela já dá uma boa margem de quem tem condições de ganhar a eleição. O senhor, como político experiente, o doutor Jean também, vocês observam alguma surpresa, algum elemento de surpresa, por exemplo, em 2014, com as peças já colocadas nesse tabuleiro aí? Eu não vejo... Não vê nenhum fator novo, um candidato novo, não? Eu acho que vai ficar novamente... Sem demagogia, está polarizado aí. É muito complicado, um nome novo... Coisa mais difícil em política é surgir liderança. Você tem aí um governador trabalhador, em plena atividade, né? E você tem um líder, como é o Iris também. É difícil. Não sei com o Iris abre mão, né? O Iris fala, não quero. A questão do momento, né? É porque muita gente fala assim, o Marconi era desconhecido e aconteceu aquilo e ele ganhou a eleição. Isso acontece uma vez, isso é loteria. Né? É muito difícil, jogar na loteria, quem aposta. Agora, quando nós falamos aqui em pesquisa, Célio, o grande fator da pesquisa é exatamente o aglutinador. Exatamente. Porque quando você lança uma pesquisa, se o Júnior do Friboi, ele sai com uma boa dianteira, a tendência é juntar gente com ele. Então, aí é que vem o trabalho que os candidatos, os pré-candidatos já estão fazendo no estado de Goiás. Né? A pesquisa vai realmente aglutinar nomes e viabilizar candidatura. Ninguém entra numa candidatura para perder. O povo não gosta de votar em perdedor. Do jeito que você está falando, João, você chega com uma pesquisa em que o candidato tem 5%, 10%, ninguém vai numa campanha. Afasta o investidor, o patrocinador, o investidor. A própria autoestima do grupo. Diminui. O que move a política é a perspectiva de poder. Né? É verdade. Então o cara chega com pesquisa que ele está lá embaixo, não adianta, a turma não vai mesmo. Você só torce para time bom, viu, Ulisses? Pelo jeito, pelos nomes colocados aí, são pessoas, assim, vamos dizer, sérias, pessoas responsáveis, pessoas que, o que for eleito aí, acho que teria condições de administrar bem o Estado, né? Porque pela quantidade de nomes aí, pessoas representativas... E o que precisa é isso, o Estado tem que ser bem administrado, como está sendo agora. Precisa administrar, precisa ter um bom projeto, porque o trabalho tem que ser feito com antecedência de pelo menos 2 anos. Célio, foi bom falar com você aqui no programa Canal Aberto, Jean. Eu espero contar com você mais vezes aqui, viu, Jean? Obrigado, João. Bater esse papo gostoso aqui no Canal Aberto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Célio. Célio Silveira, boa sorte. Obrigado. Espero que você faça um grande trabalho na AGEL. Venha contribuir com o esporte, principalmente do interior do estado de Goiás. O pessoal está muito carente, precisando de uma força, de uma ajuda lá. Se Deus quiser, muito sucesso aí para você. Obrigado, João, pela oportunidade de estar aqui no Canal Aberto. Sei que estou sendo visto nesse momento por milhares de goianos, a quem eu mando um abraço a todos. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Parabéns pela coluna no jornal, que é uma das mais lidas aí no estado. Respeitada, viu, Ulisses? Respeitada, tem crédito e estou às ordens aí. E na AGEL também, as ordens, João. Muito obrigado por participar aqui desse importante programa goiano. Certo, obrigado a vocês por ter vindo. Ulisses, boa noite. Um abraço especial para os nossos telespectadores, né, João? E também agradecendo a participação do Dr. Jean aqui e do Célio Silveira. Tá, e agora tem um amigo nosso, que eu não posso esquecer de falar o nome dele aqui. Ele me liga toda semana, olha, eu estou acompanhando, ele comenta o programa. É seu xará, Ulisses de Souza, grande liderança da região do Novo Horizonte, lá, Vila União, né? Nosso amigo, um abraço para você, Ulisses de Souza. E para você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Na próxima segunda-feira, às 22h30, estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.